estamos de volta conversando com o ator Arildo de Barros. Arildo, então você teve essa... Foi uma pequena crise profissional. Você ficou afastado do teatro pouco tempo. Eu fiquei algum tempo afastado e fiquei dando aula, né? Eu trabalhava... Você deu aula, você deu aula na PUC, Eu dei aula aqui na PUC. E qual que era seu método de trabalho, assim? Você privilegiava mais a encenação, a prática? Era a prática. Eu fui chamado para isso, porque a cadeira de teatro na PUC começou muito ativa, né? Era o Alcione, Zé Adolfo, que trabalharam aqui, fizeram alguns espetáculos muito interessantes, que foram levados para o público. E depois foi desmilinguindo um pouco essa ideia, então o curso virou um curso teórico de teatro. Aí o Lélio Fabiano tinha assumido aqui a direção da Faculdade de Comunicação, né, do Departamento de Comunicação, e ele me ligou e falou assim, olha, eu queria fazer voltar o teatro a cadeira de teatro, a fazer teatro. Você pode fazer isso? Eu falei, Lélio, eu nunca dei aula na vida, assim, eu nunca dei aula de teatro, especialmente. Porque a sua formação não é exatamente acadêmica. Eu não tenho formação nenhuma, eu comecei a fazer... Não é? Você é advogado de formação. Advogado de formação. Não deixa de ser um teatro também, né? Mas... É, mais difícil de fazer do que o próprio teatro. Mas, enfim, eu fiquei um pouco desarmado nessa história, exatamente porque eu não tinha essa formação. Mas aí eu falei assim, eu não tenho formação nenhuma, não tenho um diploma de teatro, nem de um curso básico. Não, você tem um notório saber. Você pega o seu currículo e põe lá. Eu trouxe para a faculdade uma pilha dessa altura, assim, de pastas de recortes, de coisas de jornal. Você já não era muito organizado naquela época em relação ao currículo, que você continua até hoje, né? Não tem datas, né? O currículo vitae sem data, você sabe, né? Como é que é a coisa que eu estou fazendo ali. Mas eu tinha muita coisa guardada. E eu acho que aquilo deu um susto, assim, naquelas pessoas. E eu fui convidado, então, para fazer uma prova prática. Eu tinha que dar uma aula. E eu dei uma aula para 3 professores e eles me aprovaram, assim, com distinção e louvor. Que bom, a aula tinha sido muito boa, disseram-me. Você gostou dessa experiência de dar aula de teatro? Gostei muito. Eu dei aula durante 9 anos, fui muito feliz aqui. Agora, eu parei de dar na hora certa, porque quando eu comecei a trabalhar com o Galpão, já não tinha mais condições de fazer aqui. E aí isso coincidiu com o momento em que eu estava ficando mais velho do que muito mais velho do que os meus alunos. Né? Porque os malditos têm sempre 18 anos, né? E a gente vai indo. Então, até o momento em que eu dei aula, eu tinha um nível de diálogo muito bom com meus alunos. A partir daí, começou a ficar... Eu senti que ia começar a ficar difícil. Então, eu parei com isso na hora certa. Eu acho interessante saber, eu lembro sempre do Caetano Veloso falando, é importante saber entrar em todas as estruturas e sair de todas elas. Porque eu acho que realmente tem um tempo que parece que o humor, as referências ficam muito diversas, né? Ficam. Aquelas coisas assim que o aluno falava assim, isso eu não sei não, eu não era nascido. Né? Dava uma referência de Cacilda Becker, por exemplo. Não significava... Como você explicar? Eu não era nascido, aí eu falava com ele assim, bem feito, você chegou atrasado, perdeu muita coisa boa. Não é? Mas foi nisso, né? Eu tive que parar, porque comecei, então, a trabalhar com o Galpão. E como que foi? A sua entrada no Galpão foi já como assistente de direção, não é isso? Foi. Eu tinha feito alguns trabalhos, assim, eu tinha feito uma trilha sonora, eles me convidaram para montar uma trilha sonora para um espetáculo, o Arlequim. Foi... O único grande fracasso na carreira do Galpão foi o Arlequim. Eu não sei se isso devia à minha trilha sonora, mas, enfim, nós estávamos juntos. Eu fiz textos para um programa que eles levaram para a Bienal de São Paulo. Então, na verdade, você foi se aproximando. A gente tinha uma aproximação, relações pessoais com algumas pessoas. E nesse momento em que eles iam começar a fazer a montagem com o Gabriel, o Eduardo me ligou e me pediu para ir lá conversar com eles, porque estava precisando de um assistente de direção. Eu falei, Eduardo, eu estou trabalhando durante o dia na Secretaria de Cultura e à noite eu dou aula na Universidade Católica. Eu não sei que horas que eu vou fazer esse trabalho, mas eu vou fazer. E fui lá, conversei. Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. E comecei e já entrei como assistente do Gabriel no Romeu e Julieta. E como que foi trabalhar, como a gente brincava um dia desse, assim, o teatro pobre do Grotowski e o teatro pobre do Galpão, que nessa época não havia recursos. Era pobre de verdade. Não era pobre, porque o Galpão não tinha nem um tostão para fazer o Romeu e Julieta, não tinha nada. Aí a Celina, que era a secretária de Cultura, conseguiu lá uma beirada de uma verba e tal, e botou lá dentro, que deu para fazer assim, as primeiras compras. Mas as roupas do Romeu e Julieta são todas aproveitadas, tudo roupa velha.
aquele cenário que enchia os olhos, aquele figurino, né, que enchia os olhos, que era uma coisa tão bonita, que funcionava tão bem, era tudo aproveitamento de roupa velha. Você já fazia reciclagem naquela época? Já era reciclagem, né? E o Gabriel faz isso muito bem, né? Ele recicla, que é uma beleza. E ele trabalhou com a Luciana Buarque, que também é boa nisso. Então foi uma dupla ideal para fazer aquele espetáculo naquele momento. Mas assim, foi um trabalho feito sem cachê, Gabriel não recebeu nada para ensaiar. Não havia lugar para guardar o... Não, nessa época já tinha, porque o Galpão tinha feito uma excursão pela Itália em 89 e tinha sobrado um dinheiro dessa excursão que deu para comprar, eu acho que foi na época que o Collor fez aquela... causou aquela debandada no teatro, então os preços das coisas caíram e tal, e sumiu o dinheiro, né? Então o Galpão tinha dólar, que ele tinha trazido da Itália, e juntando uma coisinha aqui, outra ali, compraram aquele lugar. Mas o Galpão, digamos, 33 anos, né? Como você me corrigiu. 33 anos de estrada artística. A trajetória dele, digamos, uma trajetória um pouquinho mais confortável, tem coisa de quantos anos, mais ou menos? Foi depois dos 10 anos, foi em 92. Quando 10 anos foi assim, porque aí apareceu o primeiro patrocínio, que foi dado pelo Banco Crédito Real. E aí foi um patrocínio assim, já de manutenção. Mas isso que eu acho interessante, Arildo, assim, foi uma época difícil, né? Ninguém gostaria de voltar a uma época dessa, de maneira nenhuma. Mas o vigor sempre foi o mesmo. Ah, sim, claro. A qualidade do Galpão sempre foi a mesma. Eram todos muito mais jovens, né? E tinham um empenho absoluto. Uma garra muito grande, né? Uma garra total, que a gente chama de anos heróicos, né? Do Galpão. A primeira vez que eu vi o Galpão foi no hall da Fafiche. Era teatro de rua mesmo. Viajavam muito pelo interior, faziam espetáculo em todo lugar. Continua fazendo isso hoje, só que hoje com um pouco mais de conforto. Antigamente era a Esmeralda, aquela van em cima da qual foi erigido o cenário de Romeu e Julieta. Aquilo era o transporte do Galpão, transportava elenco e cenário. Ia para o Rio Grande do Sul, ia para a Bahia, assim, viajava para todo lado. Né? Mas eu acho bonito isso, do vigor ter sido sempre o mesmo. Sempre mantido. E em termos da estética do Galpão nesses 33 anos, assim, como é que você dividiria em algumas fases, em termos de estética? Eu acho que Romeu e Julieta marca uma estética, uma evolução nessa estética. Não é porque era um trabalho, apesar da roupa velha que estava sendo utilizada, era um trabalho muito elaborado. Né? O Gabriel é muito preciosista nessa coisa do visual. Né? O cenário do Romeu e Julieta é um cenário pobre, mas é um cenário que é cheio de coisas para você observar. Né? As flores de plástico, que a gente aprendeu lá falhou agora aqui. É uma cidade aqui perto de Caeté, é uma cidadezinha com 800 habitantes, onde a gente foi ensaiar o Romeu e Julieta. E a estética daquela cidadezinha infiltrou no espetáculo. Interessante. Então, a partir daí, as flores passaram a ser de plástico, aqueles desenhozinhos, aquelas colagens aqueles adesivos, né, colados. Então, tudo isso aconteceu lá. Mas você fala que é um marco, porque a partir dali eu acho que parece que o Galpão ficou cada vez mais preciosíssimo, eu falo em relação a textos, né? Sim, logo em seguida veio a Rua da Amargura, que era um espetáculo belíssimo, já tinha um visual sofisticadíssimo, né? Com coisas de iluminação, com coisas de cenário, a gente andava sobre espumas, era uma dificuldade, a gente andava o tempo todo sobre espuma. Mas os textos também eram cada vez mais... fortes, não? O texto era fortíssimo, porque ele era um texto que a gente adaptou, né, do Marte do Calvário, que era um texto português do início do século XX. Então, ele era um texto que já tinha passado quase que a primeira metade do século XX, ele foi apresentado todos os anos pelo Brasil inteiro, nos circos, nas comunidades mais pobres e precisavam daquilo na Semana Santa, né? Ver a Paixão de Cristo ao vivo. Então, assim, eram elencos assim, de 50 pessoas, tinha figurantes que eles convidavam, as pessoas da cidade, onde o circo chegava, tinha que enxertar uns figurantes. Mas é um texto que atravessou praticamente o século. E aí Gabriel gostou muito daquilo, porque ele tinha uma relação com o pessoal do circo em São Paulo, trouxe esse texto, ninguém gostava, porque o texto era dificílimo. E aí eu fui a única pessoa que falei assim, esse texto é maravilhoso. Aí eu ficava confabulando lá com o Gabriel e ele acabou convencendo ao elenco todo de que a gente devia fazer aquele texto. Aí teve aquela tragédia no meio, Wandinha morreu e tal. Então aquilo deu um crescendo de emoção ao espetáculo. Agora, o Galpão trabalhou com o Gabriel Vilela, acho que quantas vezes?
2 vezes em seguida, Romeu e Rua da Amargura, e recentemente com Gigantes da Montanha. Depois com outro diretor de fora também? Trabalhamos com Paulo José, com Paulo de Moraes. Aliás, agora vocês estão de novo trabalhando com o próximo Agora trabalho a gente começou a trabalhar com o Márcio Abreu, que é um diretor carioca que fez carreira em Curitiba. Quer dizer, mas o Galpão não perdeu uma identidade. Ele trabalha com diretores convidados, mas ele manteve uma linha de trabalho. Mantém a cara do Galpão. Qualquer espetáculo, por mais diferente que isso, porque a gente tem um acervo assim, de peças muito diversas, né? E com isso poderia ter havido uma dispersão assim da identidade do Galpão, da alma do Galpão. E eu acho que isso não acontece, porque as pessoas veem o espetáculo e falam assim, esse espetáculo é muito diferente, mas a cara do Galpão está lá. É uma coisa que a gente não sabe definir muito bem, às vezes, mas, assim, às vezes é um pouco um senso de humor, às vezes é uma movimentação, mas tem a um jeito identidade. De fazer, que a gente participa muito. Quer dizer, ele chama os diretores para trabalhar, mas sim, o elenco sempre participa muito da montagem. Arildo, eu gostaria muito de agradecer realmente a sua participação aqui. Prazer foi meu mesmo. Muito bom. Quantos anos, hein, Arildo? De amizade, né? Tão bom. A gente nem falou que trabalhamos juntos numa peça, mas isso fica para outra vez, é mesmo. E eu gostaria também de agradecer você que nos acompanhou até agora e convidá-los para um próximo encontro na próxima semana. Até lá. Muito obrigado.